A gente abrir para pergunta e tudo mais, eu abri para as perguntas também do André e também de todos que se inscreveram aqui na live. Eu preciso ressaltar, gente, quais são os motivos para qual nós vamos colocar o mini handebol ou num clube ou numa escola, tá? E isso é uma apresentação que, inclusive, eu fiz para convencer e para ilustrar quando eu fui apresentar o programa lá na Confederação Brasileira de Handebol. Porque quando eles me convidaram para ser diretor, alguns me conheciam, outros não. Alguns sabiam o que era mini handebol e outros não. O que os caras na confederação querem? Crescer o handebol, né? Querem fazer base. Aquilo tudo que em época de Olimpíada o pessoal fala, né? Precisa trabalhar com a base, né? Precisamos investir nas crianças, precisa valorizar o professor, a gente precisa de mais gente jogando handebol no país. E aí eu mostrei para eles que dava. Mas antes eu fiz uma provocação. Porque futebol, basquete, vôlei, ginástica, judô, balé, todas essas atividades, e vocês sabem muito bem disso, são oferecidas nos clubes e escolas antes do handebol. Geralmente sim, agora está mudando. E oferece isso para as crianças, gente, justamente na fase mais importante do desenvolvimento, que é a infância. Hoje, nessa época quase pós-pandêmica, né, Deus quiser, vai acabar logo, né, já está quase controlado o negócio, né, com casos, mas pouca gente vindo a óbito, graças a Deus, né, a gente passou por uma fase realmente muito triste. Todo mundo começou a dar valor para a educação física, né, para as atividades corporais, para os esportes, para a vivência, para a criança brincar, porque viu o quanto isso trouxe de déficit para as crianças. Então, gente, em relação ao handebol, as crianças, as famílias, os profissionais e as instituições escolhem outro esporte justamente para o handebol não ser nenhuma opção. A escolha, geralmente, do handebol inicia quando? 11 anos, 12 anos, ou seja, com 6 anos de atraso em relação a outros esportes. Esses dias eu estava conversando com o Rogério Moraes, que é o pivô da seleção, né, e o Rogério, ele é um dos embaixadores, atletas embaixadores do nosso programa lá na Confederação. E o Rogério, poxa, é um cara que adora a criança, né, faz muito trabalho social, né, hoje joga no Benfica, lá de Portugal. Ele falou, Diego, comecei a jogar com 12, 13 anos, cara. Imagina se eu tivesse começado antes. Teria aprendido, tomado gosto pela modalidade antes, teria me desenvolvido antes, né? Quantos atletas da seleção já não me falaram isso, não é verdade? E a gente mesmo, quanto de nós foi conhecer o handebol com 14 anos, né? Então pensa, quanto público nós perdemos com isso, né, pessoal? Por quê? Porque a criança tem 6 anos, aí tem lá balé, judô, tem tudo aquilo que eu mostrei. E aí, com 12 anos, ele vai descobrir que tem o tal do handebol. Mas ele já faz futebol faz 6 anos. Ela já faz balé, ginástica artística, já faz 5 anos. A probabilidade de mudar, do negócio que já está disputando festival, torneio, campeonato, já comprou lá chuteira, caneleira, ela existe, gente, mas ela é um pouco minada por isso. Ou seja, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós, do handebol, precisamos, no melhor do sentido, chegar junto com essas outras modalidades. A gente precisa, do mesmo jeito que o professor fala, olha, tem aqui o futebol, a gente fala, ó, também tem o handebol. O futebol eles conhecem pela TV, porque é muito midiático. Handebol eles não conhecem, mas a partir do momento que eles vivenciam, né, grande parte gosta. Nem todo mundo gosta, vamos combinar. Não é, gente? Tem uma parte que não gosta de handebol. A gente sabe disso, né? Mas para não gostar, ele precisa experimentar também. Ele precisa viver aquilo, ele precisa vivenciar a modalidade, tá certo? Então, nós, amantes do handebol, do mini handebol, de outras possibilidades para a criança, nós precisamos proporcionar isso para as nossas crianças, tá bem? Muito bom. Quem inicia a modalidade no mini handebol obtém historicamente melhores resultados dentro e fora de quadra, pois conseguem captar mais praticantes, mais adeptos, mais fãs e, consequentemente, mais visibilidade, mais investimento e crescimento do esporte, porque nesse sistema
há uma base sólida e renovável, aliando quantidade e qualidade. Eu vou passar o slide aqui, vocês vão ver. Esses países, gente, a França, Portugal, Espanha, Dinamarca, entre outros, que toda hora a gente vê lá nos europeus, nos mundiais ter sucesso, coincidentemente, entre aspas, eles são países que trabalham muito com mini handebol. Ou seja, eles têm uma base esportiva, uma base de fãs, uma base de seguidores, uma base de apoiadores, que são as famílias, gigante, galera. Por quê? Porque a gente sabe que a base ela é enorme, né? E depois vai afunilando até chegar no adulto. Mas quem não vira atleta, gente, vira torcedor, vira consumidor. É o cara que depois vai comprar camisa de time, é o cara que depois compra ticket, é o cara que depois patrocina uma equipe, é o cara que coloca o filho na escolinha. Então, o mini handebol ele vai servir para muita coisa. Esses países descobriram isso muito mais cedo que a gente. Descobrir a Dinamarca, quem foi que criou o mini handebol, descobriu na década de 70, a Espanha descobriu no começo da década de 90, Portugal e França também lá em meados do meio da década de 90 também. Então, hoje nós estamos bem, mas lógico, a gente começou atrasado o trabalho, tá certo? Então, hoje nós precisamos, gente, correr atrás desse público e oferecer o mini handebol para as crianças, caso a gente queira ter algum sucesso, alguma durabilidade para os nossos programas aí.